Olá! Para fixar tudo que nós aprendemos até o momento sobre lista simplesmente encadeada, vamos resolver um exercício e o objetivo deste exercício é gerar uma lista C com os elementos das listas A e B. Então perceba, nós teremos duas listas, uma lista A e uma lista B, ambas as listas com alguns elementos e no final a gente quer gerar então uma lista C contendo todos os elementos da lista A e da lista B. E aí uma vez que nós temos todas essas funções e procedimentos já desenvolvidas para trabalhar com lista encadeada, você vai ver como que é extremamente simples adaptar todo esse código que nós já temos para resolver um problema específico com listas encadeadas. Se você não viu a construção de todo esse código aqui, perceba que nós já temos aqui um código relativamente extenso com a nossa estrutura nó. Eu vou resolver este exercício apenas utilizando a estrutura nó. Se você está acompanhando o nosso curso até aqui, você acompanhando essa solução, você vai conseguir resolver utilizando a estrutura lista também. E nós já temos uma série de funções e procedimentos aqui, inserir no início, inserir no fim, inserir no meio. Temos um procedimento para inserir ordenado, temos o remover nó, temos para realizar aqui uma busca, temos a impressão e temos a nossa função main com um menu para utilizarmos todas essas funcionalidades. Se você não acompanhou a construção desse código, eu vou deixar linkado aqui nos cards o link para a playlist sobre lista encadeada. É extremamente interessante você acompanhar esse processo para entender o que nós vamos fazer aqui hoje, ok? Uma vez que nós já temos todo esse código desenvolvido, perceba, nós já temos a impressão, então a gente não precisa mais fazer a impressão da nossa lista. Nós já temos aqui o processo para remover, mas nesse caso a gente não vai utilizar. Nós já temos diversos processos para inserir ordenado, inserir no meio, inserir no final, inserir no início. Então nós já podemos utilizar todos esses procedimentos que nós temos aqui. Perceba, a gente não precisa desenvolver isso novamente. O que a gente propriamente precisa desenvolver? Uma função ou um procedimento que, dado uma lista, copia essa lista para a lista C. Perceba, e aí nós podemos fazer isso de diversas formas. Eu posso fazer um procedimento, por exemplo, que receba três listas, a lista A, a lista B e a lista C. E aí dentro desse procedimento eu vou fazer duas repetições. A primeira repetição vai copiar a lista A para a lista C e a segunda repetição vai copiar a lista B para a lista C. Ou eu posso fazer algo um pouco mais eficiente ainda em questões de linhas de código. Eu posso fazer um procedimento que receba apenas duas listas, a lista que eu quero copiar e a lista de destino. E aí lá no main, quando a gente for dar essa opção de copiar, a gente chama a função ou procedimento duas vezes, passando primeiro a lista A para ser copiada para a lista C e na segunda vez a lista B para ser copiada para a lista C. Então a versão que eu vou implementar aqui, eu vou fazer esta segunda opção, um procedimento que recebe duas listas, a lista de origem, de onde eu vou pegar os elementos, e a lista de destino, onde eu vou inserir esses elementos. E aí lá na função main eu chamo esse procedimento duas vezes, a primeira vez passando a lista A e a segunda vez passando a lista B. Esta é a versão que eu estou propondo aqui, sinta-se à vontade para fazer a sua versão aí, ok? Eu vou vir então aqui no final do nosso código, antes do procedimento imprimir, nós vamos fazer um procedimento, então void, e eu vou chamar esse procedimento de copiar underline lista. Como eu mencionei, nosso procedimento vai receber duas listas, então nó asterisco asterisco eu vou chamar de L e nó asterisco asterisco, nesse caso aqui eu vou chamar de C para fazer referência à nossa terceira lista, a lista que vai receber os elementos das duas listas que a gente vai copiar. Agora perceba, é extremamente simples o que a gente vai fazer aqui dentro. Eu quero pegar todo o conteúdo da lista L e copiar e inserir para a lista C. Lembra, nós temos aqui uma série de nós, a gente não sabe o tamanho dessa lista. Eu posso ter uma lista vazia, como eu posso ter 1, 2, 3, 5, 10 elementos. Eu preciso copiar todos para nossa lista C. Então, nós não podemos percorrer a lista com esse nosso ponteiro. Lembra, a gente precisa de um ponteiro auxiliar. Então, nó alce recebe o conteúdo da nossa lista L. Perceba, eu acabei de criar um ponteiro auxiliar que aponta para o primeiro nó da nossa lista L. Agora, o que a gente precisa aqui é uma repetição. Enquanto alce for diferente de nulo, a gente vai fazer a nossa cópia aqui dentro. E aí, como que a gente faz a nossa cópia? Basta a gente inserir na nossa lista C. Então perceba, inserir, e aí nós temos diversos procedimentos aqui para inserir. A gente pode inserir no fim, inserir no início, inserir no meio, inserir ordenado. Você escolhe qual que você quer utilizar. Eu vou pegar aqui o inserir no início. E aí o que a gente precisa passar para o nosso procedimento inserir no início? Perceba, é um ponteiro para ponteiro. É a lista que vai receber o elemento. Nós já temos esse ponteiro aqui.
B é a nossa lista C. Eu também preciso passar o valor, o elemento que eu quero inserir. Que elemento que é esse? Alce, seta, valor. Perceba, é este elemento que está na nossa lista L que eu quero inserir na nossa lista C. Porém, tem um detalhe extremamente importante aqui, olha só. O nosso alce é um ponteiro para a lista L. Eu preciso percorrer a nossa lista com esse ponteiro. Então, depois de fazermos a inserção, a alce recebe alce, seta, próximo. Perceba, é isso aqui que vai fazer o nosso ponteiro caminhar na nossa lista. Finalizamos o procedimento. Perceba, é extremamente simples. A gente recebe uma lista e a gente percorre essa lista copiando cada elemento ou mandando inserir cada elemento dessa lista na nossa lista C. Todas as demais alterações necessárias serão feitas agora lá na nossa função main. Vamos alterar aqui a nossa função main? Olha só, nós teremos que fazer aqui uma série de alterações, então vamos com bastante calma. Perceba que nós temos aqui uma variável lista que recebe o valor nulo. Eu vou começar a alteração por aqui, porque agora nós teremos aqui a nossa lista A, a nossa lista B e também teremos a nossa lista C. E agora eu preciso fazer todas essas listas iniciarem com valor null. Então olha só, A é igual a null, B também é igual a null e por fim a nossa lista C também é igual a null. Então eu tenho aqui agora 3 listas nulas ou 3 listas vazias, ok? Vamos agora com bastante calma alterar o restante porque nós alteramos o nome da nossa lista e a quantidade. Então a gente precisa alterar todo o nosso código, ok? Vamos fazer aqui uma alteração no nosso menu. Opção 0, sair. Opção 1, inserir. Opção 2, inserir no final. Opção 3, inserir no meio. Opção 4, inserir ordenado. Opção 5, remover. Opção 6, imprimir. Opção 7, buscar. Colocar aqui uma tabulação. Opção 8, eu vou chamar essa opção de copiar. E aí eu vou saltar uma linha. Então, nós precisamos acrescentar, além de alterar todos os outros cases, a gente precisa agora acrescentar o nosso case 8, ok? Eu vou vir aqui, eu vou acrescentar aqui o nosso case 8. Case 8, vou colocar aqui o nosso break para a gente não esquecer. Pronto. Agora eu vou fazer aqui as alterações em todo o nosso switch case. Olha só. Case 1, a gente vai fazer uma inserção no início. Então, perceba, inserir no início. Qual a lista? Perceba que agora nós temos duas listas para fazer inserção, tanto a lista A quanto a lista B. Então, olha só, a primeira inserção eu vou fazer na lista A, só que aí eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, vou colar ele aqui abaixo, perceba, eu vou novamente pedir outro valor, só que agora eu vou inserir na nossa lista B. Então, perceba, toda vez que eu fizer uma inserção no início, eu vou fazer tanto na lista A quanto na lista B, ok? Aqui no case 2, a gente tem a nossa inserção no fim, então eu não vou replicar isso para todos os cases. A inserção no fim, eu vou colocar apenas na lista A. Nós temos aqui uma inserção no meio, então a inserção no meio eu vou colocar apenas na lista B. Então a gente vai poder utilizar estas opções para produzir, para gerar listas de tamanhos diferentes, ok? Na opção 4 nós temos a inserção ordenada, eu vou colocar aqui apenas na lista A também. Na lista 5 nós temos aqui a opção para remover. Perceba que a gente não vai remover nenhum elemento, contudo eu preciso alterar o nome da minha lista, senão a gente vai ter problema aqui. Então eu vou colocar aqui lista A, ou vamos colocar lista C. Será possível remover apenas da lista C. Pronto. Agora nós temos o case 6, perceba aqui no case 6, imprimir a nossa lista A, e aí eu vou copiar, olha o que eu vou fazer aqui agora, vou colar duas vezes aqui, e aqui eu vou alterar para lista B, e aqui lista C, então toda vez que eu imprimir, eu quero imprimir todas as listas. Para diferenciar uma da outra, eu vou colocar aqui um printf, e agora eu vou escrever aqui, lista A, dois pontos, e vou saltar uma linha. E eu vou também copiar essa linha, esta instrução, Ctrl C, vou colocar antes da impressão da lista B, vou colocar aqui, opa, é B, não é V, e também vou colocar aqui antes da nossa lista C. Vou colocar uma quebra de linha no início para a gente ter uma impressão mais interessante, para separar da informação que tiver antes dessa impressão aqui. Então a gente vai imprimir ao mesmo tempo, ou na sequência, as listas A, B e C. Por fim, nós temos aqui na opção 7 a busca. Então novamente eu vou colocar a busca apenas na lista C, a gente não vai fazer nenhuma busca. E nós temos aqui agora o nosso case 8. No nosso case 8 a gente precisa então fazer a cópia dos conteúdos, tanto da lista A quanto da lista B para a nossa lista C. Então vamos voltar aqui para relembrar o nome do nosso procedimento. Olha só, copiar a lista, ele recebe a lista de origem e a lista de destino. Então é esse procedimento que a gente vai utilizar duas vezes. Olha só, case 8, eu vou chamar o procedimento copiar lista. Qual vai ser a nossa lista de origem? Nós temos duas, então você pode escolher qual que você quer copiar primeiro. Eu vou copiar primeiro a A. Qual que é a lista de destino? É a nossa lista C. Pronto, vamos fazer aí a primeira cópia. Eu vou chamar o procedimento novamente, copiar a lista, e agora eu vou
copiar então a lista B para a nossa lista C. Pronto, feito isso, nós teremos então a lista C povoada, populada com os elementos das listas A e B. Vamos testar aqui o nosso código? Se eu não esqueci de alterar o nome da lista em nenhum local, nós teremos aqui um código funcional. Eu vou exibir aqui os logs, qualquer problema vai aparecer aqui pra gente. Eu vou compilar e executar o meu programa. E aí perceba que nós temos um problema, porém ele colocou o retângulo aqui na linha 223, olha só. Ele está indicando que nós temos um problema na chave, olha só. Ele espera uma declaração de fechamento, porém nós não mexemos nas chaves aqui no main. Então, provavelmente, olha só, essa chave aqui é a nossa chave de abertura aqui da nossa função main. Perceba que ela está corretamente selecionada. Provavelmente a gente tem problema então aqui no nosso procedimento. Temos aqui uma chave, perceba, provavelmente foi erro na hora de digitar, pressionar a abertura no teclado. Nós temos aqui duas chaves, vamos retirar uma. Pronto, eu vou compilar e executar novamente aqui o meu programa. Ok, perfeito, perceba que agora nós não tivemos problemas. Perceba que se eu utilizar agora a opção 6, nós temos 3 listas vazias. Então olha só, opção 6, eu tenho aqui lista A, perceba, a lista está vazia. Lista B, a lista também está vazia. E lista C, que também está vazia. Vamos inserir no início, lembrando que a inserção no início vai ocorrer nas duas listas. Então, opção 1, eu vou digitar aqui o elemento 10 para a primeira lista e o elemento 25 para a segunda lista. Se eu imprimir agora, olha só, opção 6 novamente, então nós temos o 10 na primeira lista e o 25 na segunda lista, ok? Eu vou usar agora a opção 2, inserir no final. A opção 2 vai inserir apenas em uma lista. Opção 2 novamente, opção 2 novamente. Eu vou imprimir novamente, então perceba que a nossa lista A tem tamanho 4. Vamos inserir mais alguns elementos na lista B? Eu vou inserir no meio, opção 3. Então aqui no meio eu preciso digitar o valor que eu quero inserir e um valor de referência. Então eu quero inserir o 50 após o 25. Se eu imprimir agora, nós temos então o 50 após o 25. Vamos agora juntar essas duas listas e inserir todos esses elementos na nossa lista C. Eu vou utilizar então a opção 8. E aí perceba que nós tivemos aqui um problema. Vamos verificar que problema foi esse. Perceba que nós tivemos um retorno aqui negativo. Vamos então verificar o que aconteceu aqui. O nosso procedimento aqui não tem nenhum problema. A gente recebe ponteiro para duas listas. Enquanto uma lista for diferente de nulo, a gente percorre essa lista inserindo na nossa lista C. Vamos verificar lá no nosso case 8. Talvez eu esqueci alguma coisa no nosso case 8. Ok, perfeito. Olha só. Toda vez que a gente faz uma operação na nossa lista, perceba, busca o endereço da nossa lista. Cadê as inserções? Olha só, inserção na nossa lista. A gente sempre manda o endereço da nossa lista. E perceba que aqui eu esqueci de mandar o endereço. Vamos alterar isso aqui. Perceba como que um detalhe faz toda a diferença. E comercial A, E comercial C. Vamos fazer o mesmo aqui. E comercial, E comercial. Pronto. Com essas alterações feitas, eu vou novamente compilar e executar o meu programa. Afinal, eu fiz algumas alterações. Vamos fazer aqui algumas inserções. Inserir no início. Eu vou inserir o 12 e o 45. Inserir no início novamente. Eu vou inserir o 58 e o 79. E agora eu vou inserir no fim para diferenciar as listas. 58. Inserir no fim novamente, 36. Ao imprimir, perceba que nós temos listas de diferentes tamanhos. A lista A com 4 elementos e a lista B com 2 elementos. Vamos agora utilizar a opção 8 para fazer a cópia. 8, pronto. Nós nem colocamos um printf, poderia ter um printf ali dizendo que a cópia foi feita com sucesso. Vamos agora ver a impressão. Perceba que na impressão a nossa lista C estava vazia. Eu vou utilizar agora a opção 6 e olha só, eu copiei primeiro a lista A, depois a lista B. Porém, lembre-se que eu utilizei aqui, cadê o nosso procedimento? Eu utilizei o procedimento inserir no início. Então, olha o que aconteceu. Este primeiro elemento se tornou o último, porque eu inseri o 58, aí depois, inserção no início, o 12, depois o outro 58, o 36, e aí eu passei para B, o 79 e o 45. Então, perceba que eu também inverti a ordem dos elementos. Se ficou qualquer dúvida nesse código, nesse exercício que resolvemos hoje, já sabe, né? Deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula, vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo que eu estou postando gratuitamente aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.